Olá, eu sou o Adir Habib e hoje estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a grata satisfação de receber minha querida colega, advogada especialista em direito empresarial, Giovana Servino. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, doutor Adir. É uma honra estar aqui hoje nesse podcast, nesse momento tão especial. E vamos lá, né? Vamos conversar hoje sobre compliance. Você que é empresário, preste muita atenção. Você que pretende empreender, porque nós vamos falar sobre compliance. Vamos falar sobre gestão e sobre a lei do bem. Já ouviu falar sobre a lei do bem? Você sabe o que significa a lei do bem, que com ela você pode economizar tributos? Giovana, a gente começa então falando sobre gestão. Para você, o que seria uma gestão eficiente em uma empresa? Uma gestão eficiente é aquela que conecta a cultura empresarial, aquela que conecta a equipe, processos e estrutura o negócio como um todo. Então, para a empresa ela crescer saudável, ela tem desde do início estabelecer as regras, estabelecer os processos e criar essa cultura com a empresa conectada ao negócio. E também fazer investimentos com o jurídico, com a parte de contratos, porque muito se fala que o jurídico, no momento inicial do negócio, é um custo. Então, muitos empresários fazem a opção de, não vou pegar um modelo pronto, não vou contratar um advogado, isso Giovana, é um custo. Sem querer me interromper, mas já interrompendo, claro. Evidentemente, você tocou num ponto muito sensível, tá? Que eu acho que isso é importante a gente fazer aqui um registro. É que as pessoas, na verdade, se você observar culturalmente, elas só procuram um advogado quando o problema já se instaurou. Ela não olha para o advogado como um ativo precioso, como alguém que pode gerar ROI para ela, como alguém que pode gerar caixa para ela, como alguém que pode recuperar tributos ou economizar tributos, como alguém que pode fazer uma política de compliance, prevenindo inclusive litígios e processos. Pelo menos se você tiver processo, você tem todo um arcabouço que faz com que você tenha um melhor resultado, uma previsibilidade quanto ao resultado. Então o advogado ele deve ser consultado antes do problema acontecer. As pessoas normalmente só buscam o advogado depois do problema instaurado. E você colocou muito bem que as pessoas olham para o advogado como se fosse um custo. Na verdade não é um custo, é um investimento. Mas essa era a parte que eu queria fazer, mas continue, Giovana. Pronto, perfeito. Então exatamente isso. Muitos clientes, muitos empresários, acabam deixando o problema se instaurar, o processo se instaurar, e para depois chamar um advogado, para depois entender que o momento inicial sempre é o melhor. Então, sempre é melhor você se precaver, prevenir, né? Tem um ditado que fala que é melhor prevenir do que remediar. Então, empresas que já nascem com contratos, empresas que já nascem com rotina de admissão, de demissão, que trazem clareza aos prestadores de serviço, aos seletistas, fica muito mais claro e evita custo, né? Então você está evitando custos na empresa e fazer a operação ser mais redonda. Sem dúvida. E Giovana, quando a gente fala de gestão, a gente fala de pessoas. Afinal de contas, fazer gestão é você organizar pessoas, é você ter as pessoas certas nos lugares certos, porque toda pessoa tem um talento para alguma coisa. É você identificar as pessoas que têm talento, por exemplo, para estar no desenvolvimento de produtos ou de serviços. A pessoa que tem talento para estar lidando com planilhas, com números. Você precisa de engenheiro, mas toda empresa ela tem níveis, né? E níveis de competência, não só níveis hierárquicos, mas também níveis de competência. Você precisa congregar essas pessoas em torno de um objetivo comum. Eu costumo dizer, por exemplo, Henry Ford, ele criou a Ford, ele criou lá o primeiro automóvel, mas por quê? Porque, na verdade, ele não criou, ele congregou pessoas em prol de um projeto, então ali ele tinha engenheiro mecânico, ele tinha engenheiro eletricista, ele tinha gente que ia cuidar da parte de estofaria, da parte elétrica. Você percebe que gestão nada mais é do que você organizar pessoas? Exatamente. Né? Então, primeiro, quando a gente fala em gestão, para mim, primeiro vem as pessoas. Depois vem o quê? Então, é a pessoa certa no lugar certo, isso é muito importante.
Não é verdade? Perfeito. Inclusive, sobre gestão de pessoas, é importante que aquele empresário, ele também saiba delegar, né? Porque muita gente vê aquele empresário que quer microgerenciar todas as áreas da empresa. Às vezes porque não confia naquela pessoa que ele contratou, às vezes porque ele não deu o treinamento adequado para aquele profissional e ele quer microgerenciar todas as áreas. E chega um momento que ele não consegue microgerenciar todas as áreas e fazer a empresa crescer. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, e isso acontece muito, quer ver onde é que isso mais acontece? Nas pequenas empresas ou mesmo nas grandes empresas familiares. Em empresas familiares, acha que só quem é da família tem competência para gerir, acha que só quem está ali naquele núcleo é que tem competência. E o que acontece? E não é assim. Isso não é uma coisa lógica. Você tem que procurar a pessoa certa para estar no lugar certo, o talento. E necessariamente ele não está no seio da sua família, nem tampouco, muitas vezes você é um excelente empreendedor, você é um cara de boas ideias, mas você precisa ter ótimos gestores ao seu lado. Cada um na sua área. Você precisa ter um bom diretor financeiro, né? Você precisa ter um bom diretor administrativo, você precisa ter outras pessoas. Gerir empresa é isso, é congregar pessoas, nada mais do que isso. E dentro dessa lógica que você falou, Giovana, eu lembro, isso tem muitos anos, eu estava com minha esposa e mais um casal amigo em um local turístico, um local muito bonito, aprazível, um destino turístico brasileiro que é muito querido não só dos brasileiros, mas como do mundo inteiro. Tá? Nós estávamos nesse local passeando e estávamos buscando um restaurante para almoçar. E aí vimos um excelente restaurante com um bom movimento. Eu olhei, sabe aquele cara atrás da caixa registradora, suado, um pouco obeso, e a gente parou nesse restaurante e eu descobri que ali era o dono. Aí eu falei, esse cara nunca vai ser nada além do dono de um restaurante que apenas vai dar a subsistência dele. Por quê? Porque ele não confia em ninguém. Ele vai ser sempre o cara atrás da caixa registradora. E não é assim que funciona. Se você quiser escalar, por exemplo, um negócio, você tem que delegar. Você tem que saber escolher pessoas e delegar. O que você vai fazer? Você vai acompanhar os números, você vai acompanhar os processos, você tem que ter processo, evidentemente você tem que ter processo, você tem que ter todo um arcabouço que lhe dê uma certa segurança, e quando você tem processos claros e bem implementados, as pessoas vão fazer a máquina girar. Né? Então, eu disse, esse cidadão, eu olhei na ótica, eu disse, esse cara não vai ser nada além do dono de um único restaurante que só dá a subsistência dele. É legal se ele estiver satisfeito com isso, não há nada errado. Mas ele vai ser um cara que não vai conseguir tirar férias. Exatamente. Não é? E aí vai chegar um momento que ele não vai suportar isso, né? Tem muitos empresários de pequenas empresas que chega um momento que eles ficam exaustos, porque eles acumulam várias tarefas, ficam no caixa, às vezes tem uma confeitaria, por exemplo, e aí só aquela pessoa sabe o segredo daquela torta, não quer passar o segredo do negócio, porque tem medo da cozinheira que está ali ajudando, depois abrir uma concorrência. Então chega um momento que fica um caos e a pessoa fica sem tempo de nada, E se ela sai em algum momento, porque ela ficou doente, a qualidade cai e os clientes reclamam. Então ela fica escrava do próprio negócio, né? Exatamente. É incrível, porque tem um livro que fala sobre isso, que uma pessoa ela sai de uma empresa que ela trabalhava e vai abrir o próprio negócio. Querendo liberdade, querendo flexibilidade. E justamente nesse negócio que ela abriu, esse novo negócio que ela abriu, ela perde tudo que ela mais queria. Que era a flexibilidade, que era o horário. Do contrário, ela passa a trabalhar mais e passa a ficar infeliz. Porque ela gostava, nesse caso do livro, ela gostava de fazer tortas. Exatamente. Só que aí ela não tinha a parte de gestão, só tinha a parte técnica. Então, todo empresário tem que ser um gestor também. Tem que ser um administrador, um gestor. Muito além do que a parte técnica. Exatamente. E agora, Giovana, voltando e continuando a falar sobre gestão e o papel do advogado, né, do profissional do direito nessa área, porque você sabe, eu sei que você é exatamente assim, você é um excelente profissional, o advogado ele tem que entender o negócio do cliente, ele tem que conhecer, para ele verdadeiramente ajudar, ele tem que conhecer, ele tem que ajudar na gestão do negócio do cliente. Né? O advogado acaba se envolvendo um pouco nas áreas da empresa quando ele tem uma proximidade maior com quem realmente decide na empresa. E é um papel importante também, porque você pode fazer um trabalho de compliance muito grande, você pode economizar tributos, você pode recuperar tributos, além de prevenir passivos, não é verdade? Giovana, me fale um pouco da sua atuação nessa área empresarial.
Nessa área empresarial, eu sempre, desde nova, sempre gostei de novos negócios, sempre fui apaixonada por novos negócios. E para advogar para empresários, né, eu entendo que o advogado também tem que ser apaixonado por conhecimento sobre negócios. Afinal, a gente vai ali elaborar os documentos e instrumentos que vão ser essenciais na operação. Então, eu procuro pautar sempre o meu atendimento, o meu serviço, de maneira artesanal, entrando na operação do cliente, entendendo quem é o cliente, entendendo se ele tem sócio, se ele não tem. Então tem sócio, o sócio é meu amigo de infância, certo, vamos fazer um acordo de sócios. Aí o cliente fala, não, doutor, eu não quero fazer porque eu confio, é uma pessoa da família. Aí eu explico, gente, contrato você faz em tempos de paz para regular tempos de guerra. Então não é porque você não confia, não se trata de desconfiança o contrato, se trata de clareza e transparência. E aí eu já instruo dessa forma. E nesse contrato de sócios a gente coloca hipóteses ali, questões que ele jamais iria imaginar. A gente coloca, em momento de incapacidade. Aí o cliente fala, não, doutor, mas eu não vou ter um acidente, tá? Deus me livre, bate na madeira. Mas a gente coloca várias hipóteses que ele nem imaginaria, mas a gente deixa ali já acordado entre eles, porque quando se acontecer, já está ali já definido. E a falta de acordo de sócios em uma empresa é uma red flag surreal, que os empresários não têm noção de quanto isso é importante e de quanto isso faz falta em um eventual litígio. Porque se não está ali já pré-determinado, assinado, acordado, né, formalizado, quando chega alguma briga de sócios, alguma vontade do outro sócio sair da operação, como é que fica isso, né? Como é que a empresa vai ser avaliada? Qual vai ser o valuation? Como é que vai ficar a esposa? Por exemplo, o sócio faleceu, a esposa do sócio vai entrar no lugar dele, não vai entrar, vai liquidar. Então, tudo isso tem que ser pré-definido para não ter um problema maior e até mesmo uma ruptura da sociedade. Exatamente. Você disse uma coisa interessante, né? Que em tempos de paz que se prepara, né, para um eventual tempos de guerra, contrata né, para um eventual paz. conflito, porque os conflitos eles ocorrem e você bem registrou que ocorrem até por motivos não desejados, como Exato. Por exemplo, a morte de um dos sócios e agora são os seus herdeiros que vão brigar. Se você não tiver realmente um contrato estruturado, com tudo definido, como você dará esse ingresso, se dará ou não se dará, né, ou se a empresa vai pagar aos herdeiros, de que forma vai pagar aquela cota parte que era do sócio falecido, tudo isso tem que ser estruturado naquele momento. E evidentemente que o que mais causa ruptura de sociedades é exatamente a falta de clareza nos contratos e a falta de clareza no acordo de cotistas, né? No acordo de sócios, no acordo societário. E isso realmente é o que causa maior ruptura. E muitas vezes as pessoas nem sabem que podem fazer, Exato. além do contrato social, um acordo de sócios, nem sabe que existe esse instrumento, um acordo de acionistas, quando se trata de uma SA. Uma SA, né? Exatamente. Então, as pessoas nem sabem que podem fazer isso e que devem fazer, né, Giovana? O quanto é importante um instrumento dessa natureza e quantos litígios são prevenidos. Exatamente. As empresas, via de regra, elas quebram, não é por falta, muitas vezes, de faturamento e nem de lucro, é por falta de clareza de alinhamento com sócios, com os funcionários. Exatamente. Transparência, né? São processos bem estruturados, transparentes, onde cada um sabe seu papel, cada um sabe onde ele vai atuar. Isso também se aplica aos sócios. Porque, com certeza. Você sabe, na vida societária, de repente tem um sócio que ele é mais de chegar e pegar no batente, digamos assim, né? Pegar no batente, é um cara mais operacional, outro é mais estrategista. O cara, às vezes, que é mais operacional, ele começa a mas se eu estou trabalhando aqui, ele começa a ver, ele acha que trabalho é só o esforço físico, mas o outro é o estrategista, ou às vezes é um sócio investidor, e às vezes tem que ficar claro, quando o cara só entra como sócio investidor, você está entrando ali com capital, um é sócio de trabalho, outro é sócio de capital, essas coisas têm que estar muito bem estruturadas. Isso faz parte você de um processo para que a empresa possa durar, porque a sociedade é muito salutar. Eu digo que você ter sócios é bom, você pega pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, e isso é um somatório, soma, porque uma coisa é você sozinha empreendendo, outra coisa é você se cercar de pessoas com o mesmo objetivo com você, com o mesmo propósito, com seriedade, com o mesmo comprometimento. É claro que complementa, né? Isso complementa.
Eu costumo dizer, sabe, Giovana, tem lá um objeto que pesa 200 quilos. Eu não vou conseguir levantar esse objeto de hipótese nenhuma, certo? Mas se eu me juntar a mais 9 pessoas, somos 10 pessoas, 200 quilos vai dar 20 quilos para cada um. Já fica factível, na verdade. Então, sociedade é mais ou menos isso. É um somatório de esforços, de propósitos, de ideais. E tem uma obra muito interessante, que é do cofundador da Waze, que é Apaixone-se pelo problema e não pela solução. E ele fala, assim, ele, para fundar o Waze, ele se aliou a mais 2 pessoas na época, 2 pessoas que eram importantíssimas para ele, porque tinha um que já tinha um sistema de mapas, e o Waze foi desenvolvido em Israel, tinha um que já tinha um sistema de mapas, o outro tinha um outro sistema, então foi esse somatório que fez com que o Waze fosse possível. E o Waze, depois de 6 anos e alguma coisa, foi vendido ao Google por 1,15 bilhão de dólares na época, certo? Você vê a importância das skills, né? Cada sócio com uma skill diferente e eles se complementam para criar uma solução robusta, né? Que depois veio ao mercado, né? Mas você quer ver uma coisa interessante? Aí ele diz o seguinte, que as pessoas o questionam, porque ele vendeu a empresa para o Google na época, eles venderam a empresa para o Google por 1,15 bilhão de dólares. Aí as pessoas assim, mas será que foi a coisa certa a vender? Será que se você tivesse esperado hoje ela não valeria muito mais? Aí ele diz, o que não existe decisão certa ou decisão errada, existe decisão. E quem me garante que se nós tivéssemos continuado, ela estaria no patamar que ela está hoje? Exato. Quem me garante? Que ela estaria nesse tamanho que ela está, porque uma coisa é o Google, outra coisa era eles continuarem a operar, né? E o Google já tinha um sistema de mapas também que otimizou o Waze, sem dúvida nenhuma. Então ele fala, o que existe são decisões, é aquela coisa do R rápido para que você possa corrigir a rota rápido também. Quem erra de verdade é quem não tenta. Exatamente. Em gestão é isso, quem não tenta, quem não tem coragem de ser disruptivo. Exato, e tem o time ali, né? Se você não seguir aquele time ali, você pode perder a oportunidade da sua vida, porque você achou que, né? Esse achar aqui pode custar muito caro, né? Sem dúvida. Então, a oportunidade às vezes só bate na porta uma vez, né? Então, skin the game, tem que ser skin the game mesmo, e também ter a coragem também de fazer as coisas acontecerem. Tempos atrás, meu escritório advogou e até fomos nós que trouxemos a empresa para a Bahia na época. A gente negociou um acordo com o Estado de benefícios fiscais para que a empresa se implantasse na Bahia e nós trouxemos essa empresa para a Bahia. Essa empresa ela tem capital aberto, é uma empresa com capital aberto na Bolsa. E o gestor da empresa, ele costumava, quando alguém dizia, eu acredito, que ele disse, não, meu amigo, em empresa você não tem que acreditar, você tem que ter certeza, você tem que saber o que você está falando, tá? Você tem certeza do que você está falando, você tem certeza, você tem dados que nos garanta que essa sua posição realmente é a melhor. Ele era muito cartesiano, sabe? E era um modelo de gestão muito cartesiano do setor, do CEO da época. E a empresa é assim, é claro que certeza você nunca vai ter. Na verdade, você não vai. Certeza, ele fazia esse paradoxo, mas certeza, evidentemente, que você nunca vai ter. Mas ele testava o cidadão para ver se não era só uma especulação. Ele sabia disso. E não existem certezas. O que existe, na verdade, são ações, decisões que são tomadas, inovações, busca de novos métodos, de novos serviços, de novo meio de produção. Eu acho que é isso que se busca quando você pensa em escalar, quando você pensa em excelência, né? Perfeita colocação. Giovana, tem uma outra obra também muito interessante, que é Jim Collins. Ele tem Feitas para Durar, e a última obra que eu li dele foi Feitas para Vencer. Ele faz um comparativo entre empresas que seriam empresas ótimas, que se transformaram em empresas excelentes. Aí ele disse, por que algumas elas vão continuar ali só como boas empresas, ficam ali na média, e outras se destacam, e se destacam de modo a superar a média de mercado. E aí ele faz uma análise de empresas que são empresas com capital aberto, na Bolsa de Nova York, e aí ele faz um estudo ao longo de 15 anos. Por que ele definiu um marco temporal de 15 anos? Porque ele disse, 15 anos é um tempo que a gente tem para
ter previsibilidade se a empresa realmente tem processos, se a empresa é efetivamente uma empresa excelente, se ela conseguiu sair de uma empresa boa para uma empresa excelente. Porque pode acontecer um pico da empresa ter um período de alta exponencial, porque muitas vezes ela pegou um gestor excelente naquele período, o cara alavancou a empresa, o cara fez uma boa gestão e a empresa cresceu, aquele gestor saiu, a empresa decresceu, ou seja, ela estava baseada em uma pessoa, e ele disse que a empresa é excelente, ela é aquela empresa que o gestor trabalha em equipe, e ele diz que uma diferença das empresas excelentes é exatamente que são gestores que quando perguntados, ele sempre diz, isso aqui é resultado de um trabalho em equipe. Na verdade, essa empresa tinha pessoas que até fariam melhor do que eu, sabe, são pessoas que ele diz que são pessoas competentes, mas tem como atributo exatamente a humildade, a não arrogância, né? Sabe? Não tem ego, né? É um gestor, é um CEO, um líder que não tem ego, né? Exatamente. É exatamente isso. E ele faz uma análise muito interessante. E eu acho que tem que ser isso, porque o ego atrapalha. Né? O ego destrói, com certeza. Tem um livro também que fala que o ego é seu maior inimigo. E aí ele descreve nesse livro vários CEOs que, por causa do ego, dessa gestão cheia de ego, cheia de si, acabaram com empresas milionárias, bilionárias. Então, como é importante, né, você não ter o ego, você manter a simplicidade, ainda que em cargos elevados da empresa, porque para você ter o rapport ali, você ter a conexão ali com as pessoas, e você ser um líder que não seja temido, mas que seja respeitado, né? A pior coisa é aquele líder que é temido, que aquele CEO, aquele diretor, que todo mundo tem dedos para falar com ele, que não pode, né? Como é bacana você ter um CEO ali que é aberto, que é flexível, que recebe as pessoas, que ouve e que as pessoas se sentem bem perto deles, né? Exatamente. Isso faz todo sentido, né? Faz toda a diferença. É verdade. Giovana, o verdadeiro gestor é aquele que, como você disse, que ouve e que estimula as pessoas a buscarem mais. Ele não faz a gestão pelo medo, pela opressão, muito pelo contrário, ele faz pelo estímulo. Ele estimula as pessoas a se superarem constantemente. Ele faz com que as pessoas sintam prazer em participar daquela empresa. Essa é a gestão inteligente. E eu costumo dizer o seguinte: a empresa inteligente, ela efetivamente motiva todo o seu time, porque uma empresa é uma coletividade de pessoas. E perceba o seguinte: em toda empresa você precisa de pessoas que vão estar ali. Eu vejo uma empresa às vezes como uma grande orquestra, mas veja, uma orquestra, você tem às vezes dezenas de músicos ali, mas você tem um maestro com a batuta, que é o cara que dita o ritmo. Cada músico daquele é importantíssimo para a orquestra como um todo, mas você precisa de alguém que está ali regendo, exato, suavemente, tocando, sabe, com paciência, mas ele está dando ritmo e compasso. O gestor de uma empresa, para mim, é alguém que dá ritmo e compasso. E aí tem uma outra coisa, perceba o seguinte: uma empresa, ela só funciona se ela tiver pessoas com alta capacidade de gerir outras pessoas. Exatamente. E sobre isso, uma cliente minha, ela entrou em contato e falou: Giovana, você tem dica algum treinamento? Porque os líderes da minha empresa estão muito desmotivados, eu quero motivá-los, eu quero fazer com que os líderes de fato sejam líderes, queiram ser líderes. E aí eu perguntei para ela, eu falei: fulana, a sua empresa tem cultura, tem manual de cultura? Qual é a visão? Quais os valores da empresa? Por que a empresa existe? Onde ela quer chegar? Aí ela tem, assim, eu fiz a visão, a missão e os valores. Eu falei: sim, mas qual é então? Ela: eu não lembro. Você não lembra? Mas tem que ser algo simples que você lembre. E tá espelhado isso no dia a dia? Ela falou: não tá espelhado. Aí eu falei: primeiro você vai definir a cultura, para depois você treinar os líderes. Porque não tem como você chegar, dar treinamento para pessoas sem elas saberem o que elas estão fazendo na empresa, onde elas vão chegar, o que pode, o que não pode na empresa, né? Então ela falou: às vezes os líderes ficam brigando com os subordinados por causa de besteira, por causa de time de futebol, de religião, esse tipo de coisa. Aí eu falei pra ela: mas é proibido falar sobre isso na empresa? Ela falou: não sei. Eu falei: eles também não sabem. Por que não faz um manual, então, de cultura, um manual de compliance? Por que não estabelece as regras, né? A fim de que se evite conflitos bobos no dia a dia, rixas, inimizades. Porque às vezes uma coisa pouca ali que você fala, acha que não vai magoar outra pessoa, magoa
um tema sensível, né? Por que não limitar, né, esses temas, né? Sim, sem dúvida. Então é muito importante. Inclusive agora, final de ano, as comemorações, né? As festas da empresa. Tema polêmico. Festas da empresa. Pode álcool, não pode? É obrigatório ir? Não é obrigatório ir? É depois do expediente? Conta como hora extra, não conta? Cônjuge pode ir, não pode? Então é um tema que tá bem assim nas redes sociais, né? Porque é o momento agora das festas. E que muitas pessoas não entendem, né, sobre isso, né? Muitos gestores e empresários não entendem sobre isso, sobre esse tema de festa de final de ano, acham que podem obrigar o funcionário a ir, acham que as pessoas podem se embebedar, mas existem certos limites legais até para esse momento de final de ano. Sim, sem dúvida. Giovana, você falar em empresas inovadoras, empresas disruptivas, eu vou citar aqui uma que eu tive a honra de conhecer a sede dela aqui em Salvador, né? O Jus Brasil. O Jus Brasil, uma empresa inovadora, continua inovadora, né? Mas ela foi muito inovadora na época em que surgiu. Ela é uma empresa altamente disruptiva. Os empregados têm espaço para descanso, pelo menos quando eu visitei a sede, tinha espaço para descanso. Você tem uma geladeira com cerveja, com o que eles quiserem estar lá à disposição, sala de jogos, sabe? Ela não exigia aquela coisa daquele padrão, modelo de trabalho que a gente está acostumado. Não. Era um trabalho tipo, me entregue resultado. O que eu quero? Que você me entregue resultado. Seja feliz, mas me entregue resultado. E é claro que cada um tinha a sua entrega. Evidentemente que quem não entrega, ele não vai continuar na empresa, por quê? Porque ele é contrário à cultura da empresa. Exato. A cultura da empresa é essa, é a cultura de disrupção, de seja feliz aqui, trabalhe satisfeito, faça seu horário de trabalho, mas me entregue o que a gente precisa como empresa, né? E eu conheci uma outra empresa também, e aí da área educacional, uma empresa também muito interessante, disruptiva, e que era a mesma cultura, sabe? Você tinha... Eu lembro que eu tive uma reunião com os gestores da empresa, era um dia de sexta-feira. Daqui a pouco, quando eu vi, eles estavam montando uma sala, um salão da empresa, virou uma boate. Nossa. E a festa rola, sexta-feira a festa rola. Quem quer participar, participa. E lá você tinha cerveja, você tinha bebidas alcoólicas, você tinha drink, você tinha tudo. Quem quer beber, bebe, quem não quer, não bebe. Todo mundo é livre. Agora tem um problema que a gente encara um problema. Empresas assim, elas podem sofrer processo na seara trabalhista. Por quê? Porque se a gente observar, a nossa cultura em relação ao trabalho, ela é muito engessada. Muito engessada. Qual é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que essas empresas, mesmo as empresas de tecnologia que são disruptivas, elas também têm que ter regras claras. Porque tem que ser pregada a liberdade, não libertinagem, entendeu? E você tem que estabelecer limites. Tudo bem, vai ter álcool, mas tem que ter uma política anti-assédio, porque com álcool as pessoas ficam mais soltas e pode ocorrer algum tipo de assédio e pode causar um problema, não só no clima da organização, mas também um processo trabalhista, 2 processos trabalhistas. Então eu acho que tem que ter ali balizadores que vão orientar aquela empresa. Porque se você deixa álcool liberado todos os dias, se um funcionário ele começa a beber ali todo dia e fica com um problema de saúde, viciado em álcool e quer culpar a empresa porque deixava... E vai culpar a empresa. Então, vai dizer que a empresa o induziu a se tornar alcoólatra. Porque ele já todo dia estava lá, o pessoal bebia, era uma cultura de beber. Liberado, era a cultura da empresa. É que nem o cafezinho, a gente sempre fala, nossa, quando eu comecei a trabalhar naquele lugar, eu comecei a tomar mais café. Porque todo mundo bebe café, eu comecei a tomar café. Eu nem tomava muito café antes, mas agora tomo café sem açúcar, porque todo mundo toma café sem açúcar. Então eu acho que o exemplo você é produto do meio. Se você está em um lugar que todo mundo está bebendo, que todo mundo está tomando ou café ou energético, você acaba, né? Infelizmente a gente acaba indo também, né? Porque parece que aquele ambiente ali é normal. É normal beber todo dia, é normal beber, e isso pode ser um problema. Então eu acho que esses ambientes disruptivos também tem que ter regras de convivência, regras do uso de álcool, para a proteção mesmo das pessoas, né? E como também evitar esses litígios, né? Proteção das pessoas e da própria empresa também. Exato, né? A reputação da empresa. Exatamente, porque você falou uma coisa certa,
ter isso muito bem definido, Exatamente. ter uma política clara com relação a isso. Até porque se ela sofreu um processo, ela tem como se defender, porque ela tinha uma política sobre isso. E evidentemente que uma empresa também não pode ser tutor e babá de todos os empregados. Exatamente. Né? Cada empregado ele é maior, capaz e está ali por vontade própria. A empresa não pode ser responsável por tudo e qualquer coisa que aconteça com decisões individuais. Exatamente. Né? Então a gente precisa fazer um filtro muito grande com relação a isso. A gente sabe que a Justiça do Trabalho é sim protecionista, ela tem um papel muito importante nessa proteção ao trabalhador, mas é preciso realmente um olhar muito amplo sobre o que é que realmente protege e o que é que desprotege. Exatamente. Eu lembro que Erasmo Carlos tem uma canção que diz: Ei mãe, não sou mais menino, também né, você já pariu o meu destino, você já fez a sua parte. Eu sei que em um determinado momento ele fala que proteção demais desprotege. Não é? Exatamente. Como também aquela questão também da saúde mental, né? Muito se fala de saúde mental hoje em dia, agora tem regras claras da NR01, que agora regulamenta as empresas, né, a trazerem ações para empresas, para proteger os funcionários ali, políticas internas, que também resguarde a saúde mental, porque muitas pessoas estavam sendo afastadas pelo INSS, né? Então, muita gente com problema de burnout, de depressão, de ansiedade, e acabava culpando as empresas, pela rotina tóxica, muitas horas trabalhadas. Só que também para mim é um tema polêmico também, porque às vezes você também é responsável por sua saúde mental, no sentido de que, se você trabalha em uma empresa que não respeita a carga horária de trabalho, mas você chega nessa empresa, você opta por não almoçar, por comer um McDonald's, você opta por fumar um cigarro todos os dias porque você está estressado, você opta por beber um chopp todo dia após o trabalho porque foi super tenso, porque o chefe era péssimo e você quer relaxar. Então, essa conta não vai fechar, né? Não vai. Chega no dia seguinte e você não quer fazer atividade física. Não vou malhar, não vou fazer uma caminhada porque não quero, não tô com saco. Prefiro comer um bolo de café da manhã, um café cheio de açúcar. Então, são coisas que é da pessoa, são escolhas pessoais que, junto com a rotina do trabalho também, eu acho que causa também esses problemas na saúde mental, porque a saúde mental está ligada com os seus hábitos, né? Não é só com o seu trabalho, sabe? Então, são temas sensíveis, né? São temas sensíveis e a empresa acaba sendo, nesse momento, também babá do funcionário também para protegê-lo em relação à saúde mental. Só que mesmo que a empresa crie esse mecanismo, que tem que criar mesmo, fato, tem que proteger, né? Tem que ser empresas que respeitem a carga horária de trabalho. Com todos os seus respeito, etc. Isso é fato. Mas também, eu acho também que ela pode também incentivar hábitos saudáveis, entendeu? E esses hábitos saudáveis são da própria pessoa, são escolhas pessoais, né? A gente não pode terceirizar todas as nossas escolhas para uma empresa ou para um grupo que seja, né? Então a gente também tem que ter essa autorresponsabilidade, né? Sem dúvida. Giovana, aí que ver uma coisa, quando você fala em questão de saúde mental, hoje as pessoas vivem muito mais estressadas do que no passado. Nós temos uma percepção de que o tempo hoje ele passa muito mais veloz do que passava no passado. Não será isso exatamente por conta da vida moderna que a gente leva? Porque, observe, as pessoas hoje, elas vivem nas redes sociais. O trabalhador muitas vezes está no local de trabalho, mas ele está na rede social. Você vê policiais parados na rua com o celular e também consultando a rede social. Você vê seguranças de empresas privadas, eles estão ali muitas vezes numa guarita, mas o celular às vezes está ali ligado, quando a empresa não tem uma política clara com relação a isso, com relação ao uso do celular no ambiente de trabalho. Mas você vê pessoas, de modo geral, o tempo todo conectadas. Ora, isso também não pode ser um abalo para a saúde mental? Isso não pode ser um fator desencadeador de outras síndromes e outras doenças? Porque, observe o seguinte, muita gente posta no Instagram, sei lá, na rede social, aí ela quer ver quantas curtidas ela teve, aí fica naquela ansiedade de ver, pô, será que curtiram? Aí ela começa a se preocupar, mas curtiram de fulano, não curtiram a minha? Peraí, mas Beltrano não curtiu o meu post? É uma vida que traz ansiedade. É preciso realmente, nessa questão, e quando a gente fala de gestão de empresa, e quando a gente falou que a empresa, e quando eu disse para você que a empresa não pode ser tutor e babá de escolhas individuais dos seus empregados, dos seus colaboradores, o que ela tem que fazer é estimular
O que ela tem que fazer é ter políticas que levem a uma vida saudável, que instituir programas, inclusive de treinamento e capacitação, que façam com que as pessoas reflitam com o uso responsável da rede social. Acho que isso é importante. Mas essa vida moderna que a gente leva hoje, ela acaba trazendo um certo estresse, porque você hoje não tem que ser só Giovana, excelente advogada empresarial. Você tem que ser Giovana, excelente advogada empresarial, mas que você tem que conhecer das principais redes sociais, e cada dia surge uma nova, né? Instagram, LinkedIn, TikTok, Kawaii, e por aí vai. É uma infinidade de redes sociais, você é o X, então você acaba tendo que ficar conectado a cada uma delas. Você tem que conhecer inteligência artificial, porque a inteligência artificial hoje ela é importante também. Então, na sua atividade, você acaba tendo que conhecer inteligência artificial, além do seu conhecimento jurídico. Você percebe que tudo isso acaba gerando fatores de estresse e que às vezes levam à sobrecarga? Com certeza mesmo. A rede social, ela traz pra gente aquela questão de validação social, né? Então, as pessoas, elas querem a validação dos outros. Então, às vezes, a gente vai na academia e coloca tá pago. Tá pago pra quem, né? Tá pago pra quem, né? Aí, final de semana, alguém posta um prato de comida, um hambúrguer. Hoje pode. Então, a gente mostra, né, a vida, as pessoas mostram parte da sua vida, mas sempre obtendo ali, querendo obter uma validação do outro, seja com curtida, seja com palminha nos stories. E essa questão da rede social, se a gente for levar também em relação ao trabalho, é algo que também é polêmica. Por quê? Porque, pense, o chefe da empresa, ele pode seguir o funcionário. Se ele segue o funcionário e o funcionário posta alguma coisa que ele acha, sei lá, imoral, indecente, e quer demitir o funcionário, mas pode demitir, não pode, é a vida pessoal do funcionário. Por exemplo, um colega de trabalho, ele comunicou ao chefe que o outro colega de trabalho, nas horas vagas, ele se fantasiava de mulher. E aí virava drag queen e ia pra noite. Só que ele colocava isso nos melhores amigos. Tá. E aí o chefe foi lá e falou, não quero esse cara aqui na empresa, não acho que tenha fit com a cultura da empresa, não acho legal. E foi falar com ele, olha, você não vai poder continuar aqui na empresa, o que você faz aqui fora da empresa, extrapola e tal, e não tem nada a ver com a empresa. A gente atende indústria aqui, indústria, chão de fábrica, se as pessoas souberem disso, vai ficar muito feio, etc. E ele falou, não, aqui é minha vida pessoal, eu posto nos meus melhores amigos, meu Instagram é fechado, e eu não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o limite, né? O que é aceitável, o que não é, né? A vida pessoal da pessoa, em relação ao trabalho. Uma outra questão também foi que uma advogada conhecida, ela posta uns conteúdos pessoais, e ela colocou uma vez, esse Instagram aqui é conteúdo pessoal, conteúdo aleatório. Se quiserem conteúdo de trabalho, me sigam no LinkedIn. E ela posta, assim, coisas que eu acredito, no meu ponto de vista, que não são condizentes com a profissão. Sim. E uma vez uma outra pessoa, empresária, falou, nossa, ela pode ser doida e advogada, os dois não. Eu falei, nossa, mas ela é excelente advogada. Eu falei pra ele falou, não acredito. Você vê como isso interfere, né, na vida profissional, né? Acaba interferindo, isso é verdade. Agora, dentro desse primeiro exemplo que você falou, o que eu penso? Acredita, sim. É que, evidentemente, que uma coisa é o comportamento do colaborador dentro da empresa. Sim. Né? E ali ele se comportava adequadamente dos padrões. O que ele faz fora é a vida privada dele. Ele tem toda a razão. A empresa não pode interferir naquilo que o pessoal, colaborador, né? seu empregado, faz fora da empresa. Tá? A não ser que, por exemplo, fosse algo ilícito, né? Sim. Se descobrisse, por exemplo, que ele fazia tráfico de drogas na porta de escolas, aí é diferente, compreende? Se fosse algo ilegal, algo ilícito, ok, isso sim compromete a empresa. Mas opção sexual, se ele gosta de se fantasiar e ele faz isso na vida privada dele, isso não tem absolutamente nada a ver com a empresa. Com o trabalho em si, né? Com o trabalho que ele presta ali. Agora, para mim, o que é que não seria legal? Por exemplo, o que é que aí seria um fator que deveria ter um limite? Vamos imaginar, a empresa contratou João dos Anzóis, tá? Contratou João dos Anzóis foi para a entrevista como João dos Anzóis,
né? Tá lá uma figura masculina. E aí, João dos Anzóis é selecionado, começa a trabalhar. 2 semanas depois, ele vai vestido de mulher. Aí, agora, peraí. Aí há realmente uma conduta imprópria desse empregado, porque ele enganou o empregador. Sim, se ele queria se vestir de mulher, se ele se sente mulher, ele tinha que ir para a entrevista na condição de que ele se sente de mulher. Ele teria que já ir daquela forma que é a forma como ele gosta de ser e de aparecer. Mas se ele vai vestido como João, é selecionado na condição de João e depois ele resolve se transformar em Joana, ele enganou o empregador. Aí, para mim, já é uma conduta ilegal do empregado. Aí você tem sim motivos para dispensar. Por quê? Porque você foi enganado. O empregador aí foi enganado. É como eu penso. É diferente de ele continua sendo João na empresa, voltando aqui, ele continua sendo João na empresa e à noite, na vida privada, ele se transforma em Joana. Aí é problema dele, é vida pessoal dele. O que é que ele não pode? É ir para a empresa agora, já que ele foi admitido na condição de João, é ir para a empresa na condição de Joana. É o que eu penso, tá? Assim, eu sei que é um tema controvertido, eu sei que eu vou ser criticado. Vou colocar uma polêmica aqui. Se João mudou de ideia. João chegou lá, João foi contratado. Eu sabia que você ia fazer isso comigo, você é má. Se João mudou de ideia, bom, João, 6 meses depois, João falar, não quero mais ser João agora, eu quero ser Joana, sempre quis ser Joana, mas aí eu escondia, mas eu quero ser Joana, quero botar cabelo, quero usar unha, e aí? A João é excelente profissional, o João é excelente profissional, não tem problema nenhum sobre João, todo mundo gosta de João, entrega o trabalho, é pontual, é cortês com os clientes, é cortês com os colegas, e aí? Aí agora é uma questão para chamar João, que se transformou em Joana, e conversar, dizer assim, tá, vamos lá, vamos fazer o seguinte, você agora vai ser Joana? Porque veja, olha aqui os 2 exemplos distintos. Propositadamente enganou o empregador. Tá? Ele enganou. Ele já era Joana. E não quis dizer. Ele já era Joana. Omitiu, né? Você percebe que nesse exemplo que eu dei, ele já era Joana. Quando ele foi vestido, aí ele foi travestido de João, ele enganou o empregador, tá? Porque ele. Aí assim, ele omitiu, né? Na verdade, ele se fantasiou de homem, porque ele já se sentia mulher. Correto? Sim, correto. Ele foi fantasiado de homem para enganar o empregador. Ele teve uma conduta que eu poderia dizer que foi uma conduta dolosa. Ele tem o objetivo de enganar. E aí, 2 semanas depois, quando ele está no emprego, ele agora aparece como realmente ele já era. Mas isso faz diferença no trabalho? Faz, sabe por quê? Porque nesse primeiro exemplo ele enganou deliberadamente. Ele foi vestido na condição de João, quando ele já era Joana. Ele enganou, ele omitiu uma condição dele. Ele omitiu, mas para o trabalho em si, para a prestação de serviço em si dele, o trabalho dele... Mas... Veja, ele faltou com um valor ético, ele faltou com um valor moral. Quando você você assume uma conduta para enganar o outro, você entende que isso não é ético? Não houve ética nessa conduta dele. Por quê? Se ele já se sentia Joana, ele tinha que ir na condição de Joana, ele tinha que ser selecionado e escolhido como Joana, porque isso não interferia na capacidade profissional dele. Tá? É diferente desse outro exemplo que você deu, Giovana, porque no outro exemplo ele efetivamente era João, e ele depois descobriu que ele seria feliz sendo Joana. Ele não foi uma coisa que ele fez para enganar. Foi uma decisão que ele tomou no curso do vínculo empregatício. É diferente, ele não enganou. Ele aí se revelou. E acho que aí você tem que acolher, você tem que conversar, você tem que acolher, você tem que ter uma política de inclusão. Eu acho que você tem que ter uma política muito grande de inclusão. Então, nesse caso... Esse funcionário excelente, ele tem que ser acolhido, tem que ser respeitado. Exato. Você compreende? Porque com certeza. Ele não teve uma conduta deliberada de enganar. Ele não teve má fé, né? Então, ele só... A diferença está nesses 2 cenários. Um enganou e o outro não. O outro apenas descobriu depois que ele seria mais feliz sendo Joana. Tá? É como eu penso. São temas polêmicos, né? Não é? Com certeza. A vida pessoal versus a vida no trabalho, né? São temas realmente muito difíceis, né, para as empresas. Com certeza. E você quer ver uma coisa? A gente falando de compliance, e isso tem a ver com gestão, né? Você está de conformidade com a lei. E a gente falou aqui do protecionismo e do papel importante que tem o judiciário trabalhista. Mas a gente sabe que hoje, o que acontece? Eu até gravei um vídeo falando, foi mais ou menos assim, além das manchetes.
a real vítima no caso de falsa acusação. Sim. Porque, Giovana, hoje a gente tem uma figura crescente que é o estelionato processual. O que é, e eu fiz até uma distinção entre o que é estelionato processual e o que é fraude processual. Porque no estelionato processual, a pessoa deliberadamente, com o objetivo de obter vantagem, e vantagem devida e vantagem lícita, ela cria uma situação, ela forja uma situação. Por exemplo, vou aqui citar um caso. Uma empregada acusa o empregador de assédio. Ela acusa o empregador de assédio. E ela pode fazer isso com o objetivo de obter uma vantagem devida. Pode ser uma acusação falsa. Isso pode ser uma acusação falsa. E a gente vê que isso acontece na realidade. Eu digo assim, ó, tem gente que para praticar um crime vai usar uma pistola, um revólver, uma arma qualquer, uma faca, para tomar um bem de outra pessoa mediante violência, né, ameaça. Outro vai tentar se apropriar daquilo que não é seu usando do descuido. É aquela pessoa, chamado descuidista, que vê lá uma mulher que sentou, botou a bolsa na cadeira e está passando, vai lá e sai correndo com aquela bolsa, porque se aproveitou de um descuido. E uma pessoa pode usar o judiciário como arma para praticar um crime, criando a acusação falsa. Você compreende? Isso pode acontecer também na seara laboral. Uma pessoa que saiu da empresa e ficou chateada ou ficou com raiva, porque ser demitido às vezes causa uma certa revolta, porque a pessoa se sente injustiçada. Rejeitada, né? Ela pode criar uma versão fantasiosa, ela pode se aliar a outras pessoas que também saíram com raiva da empresa, que vão ser testemunhas, sabe? Criar todo um complô, isso pode acontecer. Um complô, né? Criar um complô, falso tá? contexto, E você vai ser minha né? testemunha e ela se aliou ali a outras pessoas e vão criar uma versão fantasiosa com dois objetivos. Primeiro, prejudicar a empresa, a imagem da empresa, e depois obter uma vantagem devida. Isso é um estelionato processual que acontece. Você compreendeu, Giovana? E aí tem que ter um olhar atento do judiciário para separar o joio do trigo, para ver aquilo que realmente é real, aquilo que efetivamente aconteceu. Foi comprovado, provado, do daquilo que é falácia, uma né? fantasia. É por isso que eu disse, em casos assim, a prova tem que ser muito robusta, você tem que ter uma prova muito contundente para evitar que, na verdade, o acusado é que é a vítima. Você compreende? Exatamente. E eu estava até falando sobre isso como empresário. Porque esse empresário, ele gosta de fazer reuniões domingos, às vezes ele chama 2 pessoas da equipe e gosta de fazer reunião no escritório, na empresa, domingo, ou se não, muito tarde, mantém as pessoas na empresa, muito tarde. E eu conversando com ele, eu falei, olha, cuidado com isso, porque às vezes está lá você, né, que é uma pessoa casada, etc., com uma funcionária que você marcou um treinamento no domingo, porque era um melhor dia, né, enfim, né, porque... E aí depois ela sai da empresa, é demitida por algum motivo, ela quer sair, inventa alguma história dessa e te leva para a Justiça do Trabalho. Para inventar alguma coisa dessa, e aí ela pode tirar a foto que chegou no domingo, que estava lá domingo, que você encaminhou mensagem falando que o treinamento seria você e ela no domingo, e pode causar um problema grave para vocês. Então eu falei para ele, é importante também ter regras da empresa sobre isso, né? Reuniões, se vai ser reuniões com homens e mulheres, reuniões a 2, né? Quais horários, evitar fazer fora da empresa, em horários que não sejam horários comerciais, né? Tudo bem passar um pouco do horário ali, mas evitar esse tipo de coisa, porque pode causar um problema. Sim, eu tava comentando pra ele isso, ele, mas nunca aconteceu. Eu falei, mas pode, porque a pessoa ali, você tá de boa fé, mas a pessoa pode depois ficar chateada por alguma coisa, se juntar com outra terceira pessoa e vir a juízo pra poder alegar essa situação. Então é muito sensível isso também. Muito sensível. Eu acho que não tem nada melhor do que quando a gente fala sobre um tema, colocar exemplo, né? E exemplo, às vezes, da prática. Eu vou te narrar um caso e até ouvir sua opinião sobre esse caso, tá? Sim, ótimo. Veja só, uma funcionária foi demitida de uma pequena empresa e acusou o marido da dona de assédio sexual. Diz que ele tinha assediado, né, que ele elogiava, fazia elogios indevidos, olhava com olhares diferentes e fazia insinuações e etc. Ela se sentiu assediada. E ela entrou com um processo trabalhista, tá, dizendo que houve assédio. Na defesa foi colocado o seguinte, porque essa pessoa trabalhava vizinha, ela era vizinha era uma empresa muito pequena, sabe aquela empresa muito pequena, aquela coisinha, na verdade,
os proprietários moram aqui, no mesmo local que tem o pequeno negócio. Ah, como se fosse um negócio embaixo e eles em cima. É, tipo pronto, isso. exato, o negócio embaixo e mora em cima, Sim, exatamente sim. assim. O negócio embaixo e mora Bem em cima. informal, assim, muito pequeno, misturado com o seio familiar, né? É. E aí na defesa foi dito que, na verdade, para além da relação de trabalho, porque inclusive ela tinha tido um período anterior de trabalho nesse local, certo? E para além da relação de trabalho, existia uma relação de amizade. Uma relação de amizade, tanto que ela tinha trabalhado um período anterior nesse pequeno empresa, comércio, né? Ela saiu e depois ela retorna. E com a demissão, ela tipo se sentiu muito ofendida, porque tinha uma relação de amizade. Na defesa também foi dito que ela frequentava regularmente a casa das pessoas, inclusive a piscina, combinavam farras, faziam farras, tem vídeo juntos, dançando, brincando, sabe? Tinha tudo isso. E a testemunha negou peremptoriamente, tá? Todos os fatos foram negados, dizendo que nunca aconteceu. Essa própria pessoa disse que isso nunca aconteceu e etc. E aí a gente juntou a ata notarial. Sim. Na ata notarial, nós juntamos no processo. Isso depois da testemunha, isso foi depois do depoimento da testemunha. Na verdade, a testemunha que foi depor era a pessoa que tinha essa relação. Tá? E aí, nós juntamos, depois do depoimento, ela negou todos os fatos. Aí nós juntamos a ata notarial que dizia, porque ela disse que nunca tinha frequentado a casa, ela disse que nunca frequentou a casa deles. Aí tinha lá mensagem no celular combinando, fulano, veja se fulana tá disponível hoje, já sabadou, veja se fulano tá disponível hoje pra gente fazer uma farra, não sabe, combinando Olha assim. só. Aí depois perguntando, e aí eu levo minha cerveja ou não, sabe? Essa ata notarial demonstrava tudo contrário ao que ela tinha alegado, a que ela tinha deposto em juízo, tá? Uma testemunha dessa merece credibilidade? Não, nenhuma. Não é? Não merece credibilidade? Não merece. Como, velho, né? Não é? Porque ainda que ela diga que presenciou, como é que ela, se ela mentiu uma parte, por que ela não mentiu todo? Por que ela não mentiu todo? Você compreende? Claro, não. Então, essa testemunha não merece nenhuma credibilidade. Nenhuma credibilidade essa testemunha. É um caso prático. Então, eu digo o seguinte: o juiz ou juíza que julga uma causa dessa, ele tem que ter sensibilidade para apreciar e entender que se aquela pessoa, de forma cabal, ficou demonstrado que ela mentiu no depoimento, por que ela vai merecer credibilidade nos demais pontos do depoimento dela? Exato, não tem como. Concorda né? comigo? Com certeza. São os paradoxos. Completamente sabe? validada nessa testemunha, porque é completamente validada, né? São os paradoxos que acontecem, você compreende? Então o juiz tem que ter uma sensibilidade muito grande ao julgar. Aqui eu volto a repetir. Existem processos onde verdadeiramente o assédio acontece. Seja moral, seja sexual. Exato, existem casos em que o assédio é verdadeiro. Mas podem haver casos em que houve uma simulação para obter vantagem. Com certeza. E o juiz fica com o abacaxi na mão, não fica para. Imagine, com o abacaxi na mão? Porque às vezes não tem prova suficiente, às vezes as que tem podem ser simuladas, como a gente falou, né? Então é algo bem sensível para ser julgado, né? Sem dúvida. Agora, para mim, se há por isso que eu disse, em casos assim, a prova tem que ser muito robusta, para que você não cometa uma injustiça. Né? Porque é uma acusação muito séria. Grave, né? Uma acusação muito grave. Então a prova tem que ser muito robusta. Para mim, se houve qualquer fragilidade na prova, você tem que desconsiderar a prova. É o que eu penso, tá? É da maneira como eu penso. Claro. Porque é uma acusação se a prova não foi grave. capaz de comprovar os fatos ali, não vale, não pode ser levado em consideração completamente para o julgamento, né? Exatamente. E tem um caso que foi um caso de repercussão nacional na época, isso é muito antigo, acho que na época você não era nem nascida, a gente está falando de 1994, acho que esse caso repercutiu na mídia em 1994, de um casal que tinha uma escola em São Paulo e uma mãe, parece, se não me recordo direito, mas assim, digamos que foi uma ou duas mães que acusaram esse casal de ser assediador de crianças. Nossa. Isso, houve uma acusação e houve uma repercussão muito grande, a escola fechou, acho que o casal chegou a ser preso e depois se constatou que aquela denúncia era falsa. Na verdade, se tratou de uma vingança, sabe? Foi feita aquela denúncia como uma forma de vingança. Mas quando a imprensa repercutiu, quando você
trouxe à tona que aquilo não era verdadeiro, o estrago já estava causado. Acabou, Você compreende? a empresa já foi destruída, a reputação, né? Então é muito complicado. Por isso que é importante, né, ter esses cuidados na empresa, o empresário, ter ali processos definidos sobre reuniões, sobre reuniões externas, como é que vão ser feitas, a fim de que se evite esse tipo de processo, né? Eu sei que, claro, a gente não vai... A gente mitiga, né? Agora, acabar, tipo assim, eu não vai ter nenhum processo mais se fizer isso. Mentira. Não existe. A gente consegue mitigar risco, né? Exatamente. Agora, eliminar risco não existe. Não, né? não existe. Não tem isso de eliminar risco, é mitigar. Não. Mas mitigar existe. Por exemplo, mitigar existe. Por exemplo, você nunca deve misturar uma relação profissional com relação pessoal. Exato. Não é? Você nunca deve. Exato. Esse exemplo que eu disse de se tinha uma relação de amizade, era melhor não contratar, você compreende? Era melhor não contratar. Com certeza. É igual muita gente contrata parente e às vezes você contrata quem depois você não pode demitir. Não pode demitir, depois você fica ali meio que refém. Isso também é complicado. É muito complicado. Tem empresas que proíbem, né, a contratação de parentes. Exatamente. Ou proíbem relacionamento da empresa, né? Não pode... um funcionário não pode ter um relacionamento com outra pessoa, não pode ter um namoro, não pode... Tem várias empresas grandes, né, que proíbem isso mesmo. Porque imagine, aí pega o casal ali, tá ali, tudo bem, daqui a pouco briga, a mulher traiu o cara, e aí... Imagine dentro da empresa isso, os dois brigando, atrapalha, né? Atrapalha. Tem um exemplo prático com isso que você falou, Giovana, que eu lembro. O casal se conheceu na empresa e eles acabaram se apaixonando. E surgiu um relacionamento e chegou um ponto que esse relacionamento evoluiu e eles iam casar. Durante um tempo, isso foi a própria pessoa envolvida que me contou, certo? Durante um tempo eles, era um namoro ainda inicial, eles mantiveram ali oculto. Mas quando a coisa engrenou, foi que aconteceu. Eles conversaram entre si, um precisava pedir demissão da empresa, porque a política da empresa era clara. A política era clara, sim. Um deles pediu demissão, que acabou depois sendo contratado por outra empresa, até do mesmo ramo, uma empresa do mesmo ramo, mas você vê que eles foram leais com a empresa, eles seguiram a política da empresa. Eles se apaixonaram, entenderam que a relação deles era muito importante e algum tinha que fazer a opção de ir embora. E um deles fez essa opção. E como eram bons profissionais, saiu de uma empresa. Logo foi recolocado. Mas foi mais assertivo ele ter feito isso, porque se a empresa descobrisse isso... Ia ficar ruim, né? Inclusive, até uma demissão por justa causa, né? Além de ficar muito ruim para ele. Né? Exato. Mas, Giovana, a gente falou que também ia abordar sobre a lei do bem. E eu sei que você é uma especialista em lei do bem. Me fale um pouco sobre a lei do bem e de que forma ela serve para que a empresa possa economizar tributos e em quais hipóteses ela se aplica. Perfeito. Então, a lei do bem é uma lei que ela existe desde 2005, mas muitos empresários, eles não conhecem a lei do bem. Seja porque o governo ele não tem interesse em divulgar, nem tão poucos concorrentes, né? Então, a lei do bem, ela é um mecanismo de fomentar a tecnologia e inovação nas empresas. E, dessa forma, tornar a empresa mais competitiva, não somente no mercado nacional, como no mercado internacional. E aí você me pergunta, quais os requisitos, né, para que a empresa ela possa utilizar esse benefício da lei do bem? Então, vamos lá. Os benefícios são estar no lucro real, auferir no lucro no exercício, no ano base. Então, se ela é optante pelo lucro real e ela é optante pelo lucro real para fazer o pagamento no TRI, naquele TRI que não tiver lucro, não pode utilizar. Então, a gente sempre fala que é melhor para títulos de lei do bem, para fins de lei do bem, que ela faça o pagamento do lucro real anual, com as compensações mensais. Certo? Então, observando esses requisitos iniciais, e se a empresa tiver investimento em pesquisa, seja lá pesquisa de base, desenvolvimento e inovação, ela está apta para utilizar o benefício da lei do bem. Então, ela vai, com o benefício da lei do bem, ela vai economizar até 27,5% no pagamento de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social. Então, ela vai ter essa economia no caixa. E muitas vezes, quando a empresa ela tem um faturamento alto e tem despesa e custo alto, e é automaticamente um lucro pequeno, e um investimento grande em P&D, a gente consegue até zerar o imposto
que ela vai pagar de contribuição social e de imposto de renda. Tá. E aí, se sobrar ainda valor, por exemplo, ela pagou imposto ali até novembro, e aí contratou minha consultoria para fazer a lei do bem. Aí a gente pega o valor que ela pagou, se a gente gerar o pagamento daquele imposto, se o benefício for maior do que o valor que ela pagou, a gente consegue reaver esse dinheiro no ano seguinte, através do PERDCOMP. Sim. Então ele entra como crédito ali a ser recuperado ou compensação. Então é um mecanismo super interessante, porque tem empresas que a gente consegue economizar muito dinheiro. Se a empresa, quanto maior o investimento dela em P&D, o maior o valor do benefício. Então, Sim. tem empresas que a gente consegue economizar R$1 milhão, 800 mil reais. E é dinheiro que fica no caixa da empresa, né? Sem dúvida. Então, o benefício não é só aí o benefício fiscal, não é sobre somente pagar imposto. É também você, além de pagar menos imposto, você vai ter uma gerência maior na sua empresa, sobre as equipes da sua empresa que trabalham com desenvolvimento, pesquisa, produto, tecnologia, inovação. Quando a gente fala de inovação também, não é só inovação, nossa, disruptiva, startup, Waze, Google, não. São também processos de inovação, de melhorias incrementais. Existe, exato, né? melhorias incrementais, melhorias no processo. Isso também contempla, faz parte também dos requisitos da Lei do Bem. Sim. Então é super interessante porque para utilizar a Lei do Bem, você faz a compensação, mas você precisa apresentar para o Ministério da Ciência e Tecnologia um projeto. E esse projeto ele fica descrito ali, os custos e despesas que você teve no centro de custo ali de P&D. Então você vai escrever um projeto para o Ministério da Ciência e Tecnologia para justificar o abatimento desses Sim. tributos. E nesse projeto, a gente organiza centros de custos que estão ligados ao projeto, que é justamente o centro de custos de P&D. Sim. Então você vai gerenciar melhor a sua empresa, você vai ali ter esse centro de custos de tecnologia, de inovação ou de pesquisa e vai colocar ali todos os funcionários, os prestadores, os custos com viagens para treinamento, cursos que você eventualmente fez fora, por exemplo, um curso de inteligência artificial em São Paulo, né? Você coloca também no custo, na despesa ali, e você consegue utilizar como benefício. Então é super interessante e fomenta essa tecnologia, essa inovação na empresa. Sem dúvida. Agora, Giovana, você falou uma coisa muito importante, tá? E eu acho que a grande barreira e o motivo determinante pelo qual muitas empresas não usam a Lei do Bem é porque se tem a falsa impressão de que ela só se aplica a empresas de tecnologia. Isso não é verdade, né? Porque, não. Como você disse, é melhoria no processo, né? Melhoria no processo que ela já tem, ou criação de um novo processo. Pesquisa de base. Pesquisa. Desenvolvimento de novas tecnologias ou de melhoramento no serviço que ela presta. Né? Exatamente. E tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, tecnologia não é só aquele tech, ChatGPT. Não é. Às vezes uma farmacêutica tem um medicamento que aí ele melhorou a dispersão do medicamento no organismo, isso é tecnologia. Sim. Às vezes shampoo de cabelo ali, ele deixa o cabelo mais hidratado. É uma nova tecnologia, sim, entendeu? Sem dúvida. Desembaraça o cabelo mais fácil. Também é tecnologia. Então, tecnologia não é somente ChatGPT, aquelas coisas todas que a gente imagina ali de filmes, etc., futuristas. Não. Tecnologia também é melhoria, né? Inovar também é melhorar o que já tem, sabe? De outra maneira. Sem dúvida. É exatamente isso, Giovana. Quer ver? Eu gosto muito de trazer exemplos, né? De trazer exemplos. Vamos imaginar uma empresa de logística. E já que você falou em medicamento, vamos imaginar uma empresa de logística que a especialização dela é logística e transporte de medicamentos. Né? Perfeito. Então, é empresa de logística. Vamos imaginar, estou aqui, sabe, agora elocubrando, vamos imaginar que essa empresa ela tenha um lucro líquido anual de 10 milhões, tá? E ela vai ser tributada sobre 10 milhões, ela tem que estar no lucro real, como você bem disse, que é um dos requisitos. Exato. Então ela teve um lucro anual de 10 milhões. Mas se ela trabalha com medicamentos, você tem medicamentos que precisam de refrigeração especial. Né? Medicamentos que tem que ser rastreável, medicamentos controlados, tem que ter uma rastreabilidade. E vamos imaginar que ela vai investir numa tecnologia de melhor conservação para medicamentos que precisam de uma refrigeração. Ela vai investir em tecnologia e desenvolver serviços que melhorem também a rastreabilidade de determinados medicamentos. As empresas fazem investimento todo santo dia em inovação, só que elas não aproveitam e não têm noção de que aquilo pode ser aproveitado.
Dentro desse exemplo ainda, ela criou lá um sistema que vai melhorar a refrigeração, rastreabilidade de medicamentos, vai melhorar inclusive também a distribuição de rotas para que chegue mais rápido. Ela criou um software, ou sei lá, aprimorou um sistema de criação e mapeamento de rotas que torne mais eficiente a entrega. E é claro que para isso ela contratou pessoas, né? Contratou equipe de pesquisadores, ela comprou equipamentos, etc, etc. Então, vamos imaginar que essa empresa, lembra que eu disse o exemplo? Lembro, claro. Ela tem um lucro líquido anual de 10 milhões, tá? Vamos imaginar que nessa inovação e nesse aprimoramento de serviço, ela teve um custo de 2 milhões de reais, né? Com desenvolvimento dessa melhoria, 2 milhões de reais. Esses 2 milhões, ele vai ser abatido daqueles 10 e vai ser tributado somente os 8? Eu quero que você explique agora como funciona. Perfeito. Desses 2 milhões, ela vai pagar o imposto de renda ali. Dentro de 2 milhões é o custo, ela faturou 10 e ela faturou 10. 2 milhões é o que ela gastou com o desenvolvimento da aplicação de implementação de melhorias, tá? 2 milhões. Perfeito. O lucro dela, ela 10 milhões. Perfeito. E ela gastou nesse ano. Com o time ali, milhões, okay? O gasto de P&D dela foi 2 milhões. 2 milhões, exatamente. Perfeito. Desse custo, ótimo. Desse custo de 2 milhões, a Lei do Bem permite que você exclua 60%, a alíquota de 60% desse custo. E 60% vai ser o benefício. Então você vai excluir, pegar esses 2 milhões, vai colocar a alíquota de 60%. E vai gerar um valor remanescente. Desse valor remanescente que vai incidir o imposto de renda e a contribuição social. Tá. Aí tem uma formulazinha que a gente tem que fazer para ver o valor final do imposto a pagar. Se a gente identificar que o lucro da empresa é porque tem que analisar cada cenário é um cenário, porque a gente tem que entender, aí o faturamento da empresa foi 20 que você falou, não foi? Não, o lucro dela foi 10 milhões. O lucro 10 milhões, certo, mas o faturamento foi quanto? Não, vamos imaginar que o faturamento foi 20 milhões e teve de lucro líquido 10 milhões. Certo, nesse caso aí não tem como zerar o pagamento do imposto, mas a gente vai calcular, eu desenvolvi até automatizei uma planilha, até contratei uma pessoa para automatizar para mim, com a fórmula para a gente fazer esse cálculo. Então, basicamente, desses 2 milhões, vai incidir 60%, que é o benefício da lei. A lei fala em 60% dos gastos. A gente exclui 60% do pagamento do imposto de renda e contribuição social. E se tiverem outros requisitos, se a empresa tiver outros requisitos que estão na lei, ela consegue aumentar a alíquota. Por exemplo, se ela tiver um doutor no time, mais 20%, certo? Se ela tiver depositado patente naquele ano corrente, mais 20%. Então, considerando 2 milhões, a gente vai subtrair 60%. Desse valor que a gente subtraiu, 60%, a gente vai calcular ali o imposto de renda e a contribuição social. Certo. A gente calcula esse valor e vai ter a subtração disso aí, o valor do imposto a pagar. Então você vai excluir 60% do custo, entendeu? Tá. Mas pela métrica que você disse aí, que a depender você vai aumentando quando você tem um time de doutor, então, de repente você até pode chegar... Até 120%. Você pode chegar até 100% ou mais do que 100%, tá? Pode, 120% então, a lei fala. Só para exemplificar, se você chegar a 100% de abatimento, você então deixaria de ser tributado sobre esses 2 milhões e a sua tributação seria sobre o lucro seu lucro, que seria os 8 milhões, correto? Correto. Ou seja, você economizaria aí, se a gente tiver uma alíquota média aí, você economizaria aí cerca de aproximadamente quase 700 mil reais. Um pouquinho mais, de imposto nesse ano, certo? Então você teria uma economia de, tipo, estou fazendo aqui conta de padeiro e eu de também, cabeça, em torno de 700 mil reais de economia tributária em um ano, apenas usando a lei do bem. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Olha só a importância que isso tem, não é, Giovana? E quanta gente deixa dinheiro na mesa, por quê? Exatamente porque não conhece. Exatamente porque não sabe que o advogado é um ativo precioso. Exatamente. E essas soluções de lei do bem, de incentivos fiscais, eu comecei a atuar nessa área justamente para entregar valor ao meu cliente. Entregar algo que seja diferenciado em relação às outras consultorias empresariais. Porque as consultorias, via de regra, elas fazem
a parte de contratos, fazem a parte de patrimonial, criação de hold, e tudo isso tem custo, né? Claro, Tudo isso lógico. diferente do contencioso, que algumas áreas do contencioso a gente cobra do cliente depois, né? No êxito. Sim. Então, essa área de consultivo, o cliente paga, né? Antes do serviço ser realizado. Então, é uma área que eu acho ótimo, né? Então, aqui para sem nós, dúvida. podcast de advogados. Então, o cliente fala, nossa, tudo isso é custo, tem que pagar antes e tal. Então, com a lei do bem, o cliente ele paga só no momento do pagamento do imposto, Sim. do benefício, entendeu? Eu vou ganhar sobre o benefício. Sem Então, meu dúvida. percentual é sobre o benefício. Então, o cliente, ele se sente feliz. Ele, eu não preciso pagar nada? Não vai. É sobre o valor do benefício. Lógico, você Então, tá ganhando um percentual daquilo que você Que ele deixou proporcionou, do né? benefício, que ele deixou de pagar. Exatamente. E Giovana, e conhecendo você como eu conheço, sabendo da sua competência, do seu empenho, eu não tenho dúvida do quanto valor você entrega para cada empresa que te contrata. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque eu sei da sua competência, sua seriedade, seu empenho e do seu propósito em realmente entregar valor. Eu sei que isso é uma característica sua. Obrigada, doutor. Obrigada. Eu sempre falo que, às vezes o cliente fala para mim, mas você é muito nova, acha que eu sou muito nova, etc. Né? É o Botox que tá fazendo Mas você é jovem, você é mas muito eu sempre jovem, falo, olha... Mas a competência... Não tem a ver com Não tem a idade. ver com idade. Tem nada a ver com idade e competência? Mas eu falo sempre assim, que se eu fizer alguma coisa que não seja boa para a empresa, causa algum prejuízo que seja, algum contrato, alguma coisa, a empresa vai ter esse prejuízo financeiro, vai. Só que o prejuízo para mim, como profissional, vai ser o prejuízo de uma carreira toda jogada fora. Sem então dúvida. eu sou bem cautelosa, conservadora em todas as soluções que eu levo para a empresa. Eu sempre procuro fazer da forma mais conectada à lei possível, mais conservadora possível, a fim de que se evite qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de problema relacionado à empresa. Então eu faço com afinco mesmo, com excelência, porque eu sei que é algo muito importante para a empresa e para o meu nome, né, para minha carreira, né? E a Sem reputação dúvida. é igual cristal, né? Se a gente não Sem tiver dúvida. cuidado, Sem dúvida. é isso. Mas, Giovana, que bom conversar com você, né? Que bom esse nosso bate-papo e assim, essa sua simpatia, sua alegria, sua energia que pulsa, que vibra. Chegamos aqui, estamos chegando ao final, mas tenha certeza, minha gratidão por você ter topado fazer comigo esse bate-papo. Foi muito importante assim, o que você trouxe aqui sobre gestão, sobre lei do bem, sobre empresa de modo geral, muito importante, muito esclarecedor. E parabéns pela sua atuação, Giovana. E deixo agora que você faça as suas considerações finais aí às pessoas que nos acompanham. Obrigada, doutor Adi. Como eu falei no início, é uma honra estar aqui. É uma honra estar na mesa certa, com pessoas certas que a gente admira, que a gente tem um carinho, que a gente tem uma admiração, que a gente acredita no trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, na minha cidade, na minha terra, né, nesse lugar tão especial. E desejo a você muito sucesso, que você continue brilhando como sempre, dando oportunidade para muitos advogados falarem do seu trabalho, falarem da sua jornada. É muito importante esse espaço que a gente tem aqui hoje. E desejo a todos, colegas, um feliz ano novo, um feliz Natal, que seja muita paz pra gente, muitos clientes, muito amor e muita energia boa, pessoal. Pronto, e olha, e você, hoje a gente está aqui fazendo o episódio de fechamento do ano, né? Então, para todos, feliz 2026, a você que nos acompanha, meu muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.